Eu sempre curti muito conteúdos de terror, desde pequena. Não que esse fato tenha mudado muito hoje em dia. E como uma criança que passava muito tempo na internet, principalmente no YouTube, eu via muitos vídeos de creepypasta. E na minha opinião, aquele foi o auge. Assim, foi quando Slenderman, Jeff the Killer, Sonic.exe surgiram e começaram a correr atrás das crianças. E fazem isso até hoje. As creepypastas foram como uma digitalização das lendas urbanas em blogs, vídeos e o caralho a quatro. E hoje vamos desenterrar alguma dessas histórias do tinhoso, porque eu acho que esse é um dos melhores jeitos de começar o ano, falando sobre demônios e assassinos em série, só pra trazer coisa boa, né? Jack Zoom. Vamos começar com essa creepypasta. Um palhaço sobrenatural que muitas vezes surgia como um amigo imaginário para suas vítimas, que se divertia estripando elas, ainda vivas, e substituindo seus órgãos por doces. Vamos começar. O que era o Jack Zoom? Para começar, que nem sempre ele foi essa criatura maléfica. E, na verdade, ele é uma criação angelical, inocente, doce, de coração puro. Isso quando ele foi criado. Ele foi criado para confortar Isaac Grossman, uma criança solitária na Inglaterra, lá para meados de 1800. Só que o Isaac não era lá uma das melhores pessoas do mundo. E muitas das suas ações doentias acabaram por influenciar a mente e as atitudes de Jack. Trazendo assombrando o seu dom, se tornando cada vez mais perturbado e psicótico com o tempo. Jack Zoom, que antes era colorido, foi perdendo suas cores e se tornando apenas preto e branco. E essa transformação visual dele foi ocorrendo conforme as ações de Jack. Aconteceu que no final ele se tornou totalmente preto e branco. E chegou num ponto de que ele abraçou totalmente a sua forma demoníaca, se apresentando depois disso como uma figura de pura maldade, impiedoso e violenta. Ele sente muito prazer em matar e torturar quem está no seu caminho, especialmente aqueles que originalmente era para ele proteger, crianças. Jack, assim como imaginou qualquer demônio, ele é traiçoeiro e trapaceiro. Ele se mostra totalmente manipulador. Ele aparece para crianças solitárias, dizendo que ele é seu amigo imaginário, que vai brincar com elas e fazer companhia para elas. Mas tudo não é mentira, porque depois ele mata essas crianças e, como eu disse anteriormente, enche seus corpos de doce. Essa próxima parte que eu vou falar me lembra muito Pennywise, porque o Jack conhece as superstições que a gente tem, as superstições humanas, e a probabilidade, não é a probabilidade, é porque eu não encontrei uma palavra melhor, mas a chance das pessoas não acreditarem no sobrenatural, e ele usa isso ao seu favor para atacar suas vítimas. Uma coisa que eu acho que eu não cheguei a falar, mas que eu vou falar agora, é que o Jack, ele prende a alma das suas vítimas no reino dos pesadelos, e as almas delas só vão poder ser liberadas na segunda vinda de Cristo. E outra coisa também é que eu acabei não aprofundando muito na história pessoal do Jack Zoom, mas que eu vou fazer isso agora de uma forma um pouco resumida, porque eu quero contar ainda uma outra história dele, para mostrar o quão perturbado ele é, o quão merda pode ser você acabar sendo assombrado por ele. Bem, vamos lá. Vocês lembram que o Jack Zoom foi criado originalmente por um anjo para fazer companhia ao garoto, que é o Isaac, né, na Inglaterra. Só que o Isaac não era lá, não batia muito bem das ideias. Quando o Isaac ainda era mais jovem, ele foi mandado para um internato. E ele foi mandado para um internato e cresceu isolado. E conforme o tempo, ele foi crescendo, e no final ele se tornou um assassino em série.
Ele sequestrava, torturava e assassinava vários moradores que, assim, estavam vivendo a vida tranquilo lá no lugar que ele morava. E nisso Jack ficou horrorizado, muito abalado com as atitudes do Isaac, com o que ele fazia. Mas, como eu disse, conforme o tempo, o Jack foi sendo influenciado negativamente pelo Isaac, foi pegando esses mesmos hábitos, esse mesmo gosto, costume de sentir prazer em torturar, participar e matar pessoas. E uma coisa que, assim, bem legal é que, eu acho que talvez não tão legal, não sei, depende do ponto de perspectiva de quem vai estar vendo o vídeo, né? Mas é que no final, quando o Jack já tá totalmente na sua forma demoníaca, ele trai o seu primeiro amigo, entre aspas, né? A criança que era pra ele fazer amizade. Ele torturou e matou Isaac com as mesmas armas que ele usou nas suas vítimas. Tá bom, esse foi um breve resumo pra dar uma noção de quem era o Jack. E agora eu quero contar uma história rapidinho, só pra dar uma noção, né, de como é ser assombrado por ele. Bem, em algum momento do século XIX, 1800, lá na Inglaterra, o Jack visitou um menino de 5 anos de idade, também solitário, chamado James. Ele, de novo, com o mesmo disfarce de um amigo imaginário. O James falou pra mãe dele que ele via esse amigo, a mãe dele via ele conversando com o Jack. Ela pensou, é só uma fase normal. Crianças têm amigos imaginários, quem nunca, né? Eu mesmo tinha. Só que uma noite ela teve um pesadelo e ela viu as almas das vítimas do passado do Jack Resumo em um parque de diversões abandonado. No dia seguinte, o Jack colocou seus planos em ação. E ele colocou os brinquedos de James em cima da mesa de cabeceira da mãe dele. Com uma forma de provocar ela. A mãe questiona James, mas ele fala a verdade e ele fala que não foi ele que fez. E depois disso, Jack recebe uma caralhada de doces. Quer dizer, eu falei errado. O James recebe uma caralhada de doces do Jack no jardim. E a mãe dele viu aquilo e pediu pra que ele contasse pra ela como ele conseguiu os doces. O James novamente diz a verdade. Mas ela assume que um dos vizinhos deu doces pra criança. Então Jack mata Fido, o cachorro da família. Pendura seu corpo nas luminárias da cozinha e destrói o resto da cozinha. Ele também abre seu estômago e o substitui por doces. A mãe testemunha isso e leva o filho ao lado, onde chamou a polícia. A polícia o considera um roubo, mas a mãe refuta suas afirmações, alegando que todas as portas e nenhuma das janelas estava aberta durante o incidente. Ela presume que quem fez isso já estava dentro da casa antes do incidente. Ambos voltam para casa e a mãe decide verificar o filho através do monitor do bebê. Desculpa, mas aqui eu cometi um erro, tá? Essa história que eu tô contando não se passa no século XIX, ela se passa na Era Moderna, em algum momento que a história não diz especificamente. Na verdade, o que acontece no século XIX é apenas o surgimento, a origem do Jack Resumo. Bem, continuando. Quando a mãe monitora o James pelo monitor do bebê, ela ouve gemidos suaves e ela entra no quarto do seu filho. E aqui a coisa já começa a ficar bem fodida pra ela. Porque além de ter visto o cachorro todo estripado na cozinha, agora ela também vê o seu filho pregado na parede, com os olhos arrancados, a língua e os dentes removidos. E ela descobre qual é a desgraça que está acontecendo com aquela família. Ali ela vê Jack Resumo, a sua forma monstruosa. Ele solta uma sádica gargalhada ao ver o seu trabalhinho. Aqui, a mãe pegou uma faca e tentou matar Jack Resumo, mas ele desapareceu em uma nuvem negra.
E a mãe ficou tipo, caralho, que porra aconteceu? Ela ficou bem distraída, fazendo com que ela acidentalmente mergulhasse sua faca no coração de James, matando-o instantaneamente. A polícia apreende e a manda para casa Firopoulos para criminosos insanos. Ela afirma que ser institucionalizado não é tão ruim, apesar de notar que alguém, muito provavelmente Jack Risonho, continuou tocando Bob Goes the Whistle fora de seu quarto. Desculpe meu inglês, tá? Eu vou disponibilizar o link dessa história na descrição do vídeo para vocês poderem ler. Eu gostei bastante da história, mas enfim. Jack Risonho é um demônio bem articuloso e perigoso. E lendo um pouco mais pro final, o autor dessa curiosidade que na wiki fala que provavelmente uma das formas de você derrotar o Jack é com um exorcista, um padre. Rock and learn! All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey stopped to pick up his hat. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a penny for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry bush, the doggy chased the weasel. The doggy stopped to wag his tail. Pop goes the weasel. Jack Sem Olhos, ou Aeolus Jack. Essa segunda creepypasta é sobre um estudante universitário que se tornou uma entidade demoníaca. Eu acho que ninguém espera se tornar uma entidade, né? Eu acho que isso não é muito legal. Ainda mais alguém que acabou de atingir a maioridade. O que eu acho que só tá no mais fudido ainda a história do moleque. Enfim. Mas como que ele se tornou essa entidade? Ele foi sequestrado por um culto e usado como uma vítima. Um bizarro ritual. Eu acho que tá um ritual normal, mas enfim. Esse culto removeu seus olhos e o substituiu por pedras ou alguma coisa similar, transformando ele num ser sombrio que persegue suas vítimas para roubar seus rins, que ele consome. Ele tem uma máscara escura e de onde era para ser os seus olhos sai um líquido preto nas órbitas vazias. Qual é a aparência do Jack? Bem, ele geralmente é descrito como uma pessoa que veste um moletom preto, com capuz e uma máscara azul, sem nenhuma expressão, sem nariz ou boca. E de onde era para ser os seus olhos, escorre um líquido preto, uma mistura de sangue e alcatrão, que escorre por trás das órbitas da máscara. Os dedos dele são afiados como garras, e sua boca está repleta de dentes afiados. Jack, como eu mencionei antes, tem 19 anos e 1,80 de altura. Ele também tem pele cinza e cabelo castanho. Bem, sua origem. Em 7 de junho de 2010, a fotografia de Aeolus Jack foi postada no 4chan por um usuário chamado Arnon. O título da postagem era Combustível para Pesadelos. Continha imagens de criaturas perturbadoras de videogames, e uma delas a foto original de Jack. Mas a sua história só foi ser escrita lá para 2012 por um usuário da Wiki chamada Azelf5000. E em 2014 foi oficialmente removida do creepypasta a pedido do autor, que acreditava, já que Jeff the Killer havia sido removido, a Aeolus Jack também deveria ser removido por ele antes que os administradores decidissem conversar com a história. Agora vamos contar a origem de Jack. Aos 19 anos, um estudante universitário chamado Jack Niras
era só uma pessoa comum nos Estados Unidos, antes de ser usado por um culto como sacrifício humano. O sacrifício envolvia a remoção de seus olhos, o desejo de uma mistura líquida de alcatrão quente e sangue em seus órgãos. O sacrifício falhou, mas resultando no ritual que acidentalmente transformou Jack no monstro devorador de rins sobrenatural que ele é agora. Ele então mata todos depois de se tornar o referido monstro devorador de rins sobrenatural. E agora, vamos falar sobre a origem de Jack. Jack Miras era só um estudante universitário comum nos Estados Unidos. E ele só tinha um único amigo de verdade, que era quem dividia quarto com ele, que era o Greg. E conforme o tempo foi passando, ele fez amizade com outros colegas, Jenny e um pequeno grupo de amigos dela. Mais tarde, Jack descobriu que o grupo era na verdade um culto que adorava um demônio chamado Chernabog. E Jack foi sacrificado, involuntariamente. O bichinho nem queria, ele tava de boa, só queria fazer amizades ali com as meninas. E nesse sacrifício, ele foi usado para se tornar um filho de Chernabog. Jenny e suas amigas então o guardaram, despejando uma substância quente e viscosa em seus olhos. Após renascer como um Cambon, meio demônio, ele massacra Jenny e as outras com bisturi, arrancando suas máscaras, cortando suas gargantas e eviscerando-as. Ele também levou seus rins, presumivelmente, como uma espécie de prêmio ou por estarem de alguma forma relacionados ao culto. O Jack não possui nenhuma habilidade divina ou sobrenatural de forma canônica. Mas muitos fãs da creepypasta criaram algumas teorias de habilidades e poderes que o Jack poderia ter, já que a Zel 5000, além de ter se arrependido de ter escrito, não confirmou nenhuma habilidade sobrenatural de Jack. Mas vamos lá. Algumas habilidades que supostamente Jack tem. Supostamente ele é imortal e provavelmente não vai morrer de velhice, doenças ou danos físicos, devido, lógico, a ser uma entidade demoníaca e sobrenatural. Ele tem uma força além do comum, também é extremamente furtivo, veloz e tem a capacidade de se teletransportar. Junto com a sua furtividade sobrenatural, Jack pode aparecer dentro da casa de sua vítima ou piscar de olhos. Então, não adianta vocês trancarem suas portas, fecharem as janelas, porque no meio da madrugada isso não vai proteger vocês de perderem seus rins. Mas, se você não tá afim de perdê-los, você pode tentar usar um de seus pontos fracos. Assim como qualquer outro demônio, uma de suas fraquezas são cruzes de igreja. Então, caso ele invada sua casa, mas você não tá afim de ser atacado por ele, coloque cruzes pela casa, assim ele vai virar pó. E ele também odeia muito água. Isso eu não sei porquê, mas ele odeia, então, sei lá. Infelizmente a gente tem uma creepypasta também do Cascão, né? Bem, esse vídeo foi praticamente uma creepypasta dos Jacks, né? Mas o vídeo já tá ficando um pouco longo e eu queria contar muito mais creepypastas, mas por enquanto não vai dar. No momento a gente fica só com essas duas. Mas eu vou fazer uma parte 2 com algumas outras creepypastas que eu vou selecionar. Ou se alguém mandar ideias, eu também posso fazer. Eu acho que são tchau. Então, até a próxima.